Para finalizar a história da Baby Jenkins, eu vou voltar para um outro personagem, eu vou pro Marius. Antes do show, Marius vai para São Francisco. O Marius que toma conta do pai e da mãe, né? Por séculos, colocava os dois no santuário. Então o Marius, ele tinha o pai e a mãe, seria o Enki e a Caixa, num santuário. Então, digamos assim, o Marius vai para São Francisco, ele vai para um bar em São Francisco, que se chama Filha do Drácula, que é da Conexão Vampiro. Então ele senta lá no bar. E lá, digamos assim, ele vê, digamos assim, tem um lugar nos fundos onde ficam os vampiros. Os vampiros que, assim, nessa época do show do Vampiro Lestat, a juventude toda segue o Vampiro Lestat como o ídolo de banda de rock, que ele é muito famoso, e todo mundo se veste de vampiro, todos os jovens se vestem de vampiro. Mas as pessoas geralmente ficam na parte da frente do bar. A parte mais funda, geralmente vão os vampiros de verdade. É claro, as pessoas de verdade não sabem disso. É porque a parte de show, a parte de comes e bebes está na frente, a parte do fundo não tem nada, então é onde estão os vampiros. E ali ele vê escrito, sim, tem vários desenhos, né, pintados, né, de caixões, essas coisas mais dark. Tá uns escritos, né? Tem um escrito num canto mais de uma parede isolado que um vampiro começa contando ali. Vocês viram que foi falado no livro Entrevista com o Vampiro, do vampiro Louis? Eles comentam, né? O Louis conta tudo que não é para de contar, todos os nossos segredos não podem ser contados. Mas ele comenta, mas o pobre Louis ainda tem uma esperança. Aí depois outro vampiro com certeza escreve: o vampiro Lestat escreve tudo que não pode escrever. Ele é recebido pelo ancião Marius, e o Marius conta todos os segredos para ele, mostra para eles o pai e a mãe. Eles falam: você acha que não é possível ter acontecido aquilo? Algum espírito possuir o corpo? Faz sentido, eles falam. Com certeza faz sentido. Porém, nós não acreditamos nessa história de que ele dividiu o sangue com a mãe, porque ele deve ser um mentiroso. Também não é muito bom convidado esse Lestat, porque Marius, o anfitrião, o recebeu. Ele não é muito bom convidado, porque ele vai depois e conta tudo para todo mundo o que não é para ser contado. Eles comentam. E eles falam: pelo menos o Lestat nos deu uma catequese, mas eles quebram muitas regras. Depois lá embaixo outro vampiro deve ter escrito que eles têm que matar o Lestat, eles têm que matar o Louis, têm que matar a Gabrielle, têm que matar todos os vampiros que o Lestat conhece. O Lestat quebrou todas as regras da sociedade dos vampiros, então ele tem que morrer. E ainda usa isso como fama, ele tem que morrer a qualquer custo. Marius se diverte com isso. Ele chama o Lestat de Brat Prince, o príncipe dos moleques. Dá risada e fala: é o príncipe dos moleques. E ele pensa: você não me traiu nessa geração, porque ele só contou o livro na geração dos anos 80. Então ele fala: você não me traiu nessa geração, porque nessa geração, essa geração de vampiros tão vazios, e as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam em nada que você fala para elas assim do mundo sobrenatural. E os vampiros são tão vazios. Você não me traiu, né? Ele pensa consigo, né? Ele tá saindo do bar da Conexão Vampiro. É um vampiro jovem, não, um vampiro loiro jovem, se coloca na frente dele e fala: você tá do lado de quem? Você vai com nós matar o... Eles veem que o Marius é mais antigo, né? Eles se assustam, porque é difícil o vampiro jovem ver um vampiro mais velho. Geralmente eles nunca encontram o vampiro mais velho, porque vampiros mais velhos, assim, geralmente vampiro com mais de 300 anos raramente aparece para outras pessoas, outros vampiros, querem dizer. Eles vivem em lugares reclusos. Então o fato de ser, eles não sabem quantos anos tem Marius, mas com certeza eles sabem que tem mais de 300 anos. Eles se assustam com isso. Aí eles falam: do que lado você tá? Eles falam: você vai com nós matar o Lestat? Porque eles pensam, né? Com certeza o Lestat acordou outros vampiros mais velhos. Aí Marius fala assim: vem cá, filho, você leu o Vampiro Lestat? Você não tem vontade de conhecer o pai, a mãe, e conversar com Marius, saber segredos antigos, aprender coisas que importam? Aí o Marius lê a mente dele, porque o Marius, ele consegue, né, ter esse poder. Ele é dos antigos, tem 1000 anos, digamos assim. Tem mais de 1000 anos, 2000 anos mais ou menos, né? Tem 2000 anos o Marius. Aí o vampiro olha e pensa, né? O Marius ouve o pensamento dele dizendo: eu não sei se o Marius é real.
e se o pai e a mãe são real. Mas o Lestat é real, porque eu vejo ele na televisão. E portanto eu quero destruir. Aí o Lestat, aí o Marius pensa, mas que criatura pequena, né? Porque vê que é real e sabe que é real, quer destruir. Em vez de tentar entender ou tentar aprender alguma coisa. Aí o Marius olha pra ele e fala: cuidado com o vampiro Lestat, porque ele é muito bom em sobreviver. Aí ele pensa em fazer algum show, alguma cena, pra deixar eles focados, ou falando sobre esse assunto por vários anos, mas ele, a única coisa que ele faz é ele pega esse vampiro e tira do caminho. Assim, como se não fosse nada, e segue o caminho dele. Aí fora do bar, assim, mostra bem digamos assim, a cidade de São Francisco, o olhar dele, né, quando olha a paisagem, os prédios, bem a cidade de São Francisco. E aí ele pensa em Gabriele. Mário tem 2000 anos, então tipo, ele tem poderes assim que só um vampiro mais velho tem. Então ele começa a pensar em Gabriele, que deve ter seus 300 anos, e que é a mãe do Lestat, né, como é contado no livro Vampiro Lestat. Ele pensa Gabriele. Ele capta onde a Gabriele está, ele começa a ver onde a Gabriele está. Como ela está vestida. Aí ela sim, ela está aqui em São Francisco, está atrás do Lestat. Ela está aqui, está preocupada com ele. Mas aí a Gabriele saca que tem uma presença, ela fecha a mente. Daí ele pensa em Louis, do Entrevista com o Vampiro. Aí ele vê Louis, vê que Louis está numa casa também em São Francisco, pensando em Lestat, também preocupado. Está no começo de noite, então ele está acordando, vendo o movimento. Mas o Louis em nenhum momento capta a presença dele. Aí ele pensa, o Louis não tem nenhum dos poderes que o Lestat e a Gabriele tem. Mas ele vê e pensa, o Louis vai ser um cara que vai sobreviver. Dá pra perceber isso, vai ser um vampiro que vai sobreviver. Vai chegar mais velho, vai conseguir sobreviver. Mesmo sendo ele bastante com jeito de humano. Daí ele segue pro caminho dele, aí ele vai pra uma loja, que naquela época, assim, hoje, se você quer um vídeo, você pode baixar, dar um download. Você tem Spotify, você tem Deezer, você... Enfim, sabe? Naquela época não tinha isso. Estou falando da década de 80 que foi escrito esse livro. Então naquela época, onde que você ia ver? Na rádio ou na MTV, na televisão? Que era filmado. Era onde o Lestat apresentava os shows dele, na MTV. Entendeu? Então, o Marius, ele leu o livro Entrevista com o Vampiro. Desculpa, ele leu também o Entrevista com o Vampiro, mas ele leu o Vampiro Lestat. Mas o Lestat tinha 13 clipes de música. Então o que ele tinha que fazer para ter os 13 clipes de música? Ele tinha que gravar pelo um VHS, um videocassete, pegar uma fita VHS, colocar no videocassete e gravar. Que era assim que você fazia para você ter uma música, um filme. Você gravava pelo videocassete uma fita VHS. Então o Marius contratou uma moça de uma loja para fazer isso para ele. E ela conseguiu em 24 horas gravar todos os clipes do Lestat que foram passados na MTV ou em outros canais. Aí o Marius paga lá um valor para ela, entendeu? Toma um pouco do sangue dela e faz ela esquecer que foi tomado. Uma coisa interessante que isso não tem nos outros livros e tem nesse, é que se o vampiro pegar um pouco o sangue e colocar no lugar das presas, as presas somem. Onde foi sugado o sangue, some. Porque o sangue do vampiro faz cicatrizar. Ele faz isso e mexe na cabeça dela para esquecer, e ela esquece. Daí ele vai, certo? Ele aparece de repente bem em cima de uma montanha, num lugar distante, no norte. E lá ele entra com uma espécie de... numa base bem enorme, cheia de parabólicas. É uma base com vários andares. Aí ele entra, digamos assim, digamos assim, no térreo, que é uma sala bem grande, com um aquário gigante, com algas, peixes, enfim. Tem uma televisão enorme, que depois ele assistiu o VHS lá do Lestat, das músicas, com carpetes e tudo mais, pinturas. Aí ele desce, né? Ele vai desce um elevador lá pro subsolo, onde está o pai e a mãe num santuário. Ele pensa, eu tô mais amargo, todos esses anos aqui, cuidando da mãe e do pai. Pensa, por que o Lestat não assume, né? Olha só o que o pai e a mãe não fizeram. Ele faz música pro pai e pra mãe. Ele faz música pros antigos. Entendeu? O que eles não convenceram? Por que o Lestat não assume isso? O príncipe dos moleques. Mas depois ele pensa, não, né, isso é uma coisa séria, eu vou continuar assumindo isso. De repente ele chega no santuário, cheio de flores, plantas e
incenso sendo queimado, com vasos, certo? Uma espécie ele deixa uma televisão rodando 24 horas no santuário. Então, digamos assim, em cada hora é programado por um computador para passar um canal, certo? Naquela época não tinha Netflix ou os outros canais que você escolhe o que você quer assistir. Então você tinha que assistir o que a programação passava. Então você ficava passando 24 horas, cada uma hora ficava passando um canal, era trocado. Em frente para o trono do pai e da mãe. Um trono de mármore, digamos assim, onde estavam sentados. Daí de repente ele olha, ele só vê o Enkidu sentado no trono. Ele não vê mais a caixa. E o primeiro pensamento dele é: puta, algum antigo entrou aqui e levou a mãe. Ele, sabe, aquele pensamento, ele fica assustado. Falei, agora? Depois ele olha em volta e pensa: não pode ter entrado nenhum antigo, porque tá tudo do jeito que eu deixei. Nada foi mexido fora do jeito que eu deixei. Ele chega mais perto do Enkidu. Aí de repente ele olha no Enkidu e vê que os órgãos do Enkidu estão aparecendo, como se ele fosse feito de vidro. Ele vê o cérebro, ele vê o coração, ele vê todos os órgãos dentro do corpo do Enkidu. Era como se fosse uma casca transparente, como se fosse um inseto transparente. Aí ele toca no Enkidu e o Enkidu cai no chão e faz um barulho até de um inseto, sabe? Quando cai no chão. Aí ele olha e fica duas presas. E aí, quem poderia ter tomado o sangue do pai e drenado ele até a morte? Aí ele fala: quem? Ninguém mais entrou? Aí nisso que ele tá olhando, de repente atrás de uma árvore, de um vaso que tá atrás lá, a caixa. E ela se move muito depressa, ela aparece bem do lado dele. Fica olhando o corpo do Enkidu. Aí ele olha pra caixa. E nesse momento que ele olha pra caixa, ele tem ódio da caixa. Pelo fato que ela fez isso. Pelo fato dela ter matado o pai, pelo fato dela ter matado o Enkidu. Aí ele pensa, ele tem um pensamento assim, tipo: se eu pudesse, eu te mataria. Mataria todos os seus filhos malditos. Ela dá uma risada, tipo, ela acha divertido, mas ela fala assim: eu entendo. Aí o Marius fala: a caixa. Aí ele fala, tenho que partir agora, que é o que ele fala pra vítima dele: tenho que partir agora. E faz ele esquecer, só que ela fala: tenho que partir agora. E ela dá um pulo assim. Quando ela pula, digamos assim, por dentro da parede ela pula. Quando ela pula por dentro da parede, tudo cai em cima do Marius, assim, esmagando ele. Então ele fica soterrado. Ele não consegue se mover. Ele não morre, porque ele é um vampiro de 2000 anos, mas ele fica soterrado debaixo da terra. É nesse momento que ele pede o pedido de socorro pro Lestat. Que o Lestat, no livro Vampiro Lestat, ele encontra o Louis, ele fala: socorro, perigo. Aí ele se levanta, o Lestat, aí encontra o Louis. Nesse momento, no livro Vampiro Lestat, tudo bem, a caixa foge. Vai embora, digamos assim, não foge, vai embora. Tomando aqui a história da Baby Jenkins. Então Baby Jenkins, depois que ela faz os assassinatos dela lá, os familiares dela, ela então vai no ponto de encontro da Gangue da Garra. E ela chega lá, espera por eles, né, 2 dias depois que eles combinam de se encontrar mais. Esperando vários dias e a gangue não aparece. E ela fica se perguntando o que pode ter acontecido. E ela pensa: o Matador e o Davis nunca iam me abandonar. O Matador me transformou. O Matador disse que me ama. Eles nunca iam me abandonar. O que pode ter acontecido? Ela sabe que eles vão pro show. Ou então, em vez de ela ir pro show, em vez de ela tentar ir viver a vida dela ou procurar alguma outra coisa, ela não consegue ficar sozinha. Então o que ela vai fazer? Ela resolve pegar a moto dela e ela vai justamente para aquela casa comunal naquela cidade que eles tinham visto, que ele falou: não vai em casa comunal nenhuma. Ela vai para casa comunal. É interessante que acontece algumas coisas. Acontece algumas coisas que ela vê. Assim, não diz como ela vê, porque eu acho que ela não vê com os olhos, porque ela tem um dom extrasensorial bem forte, essa Baby Jenkins. Como eu falei, ela viu a mãe indo embora, tá, o espírito da mãe. Digamos assim, não entra em detalhes, mas ela vê isso, ela vê os últimos pensamentos, ouve os últimos pensamentos da mãe, então
ela tem um sentimento bem extrasensorial. Então ela ouve gritos argênteos, digamos assim. Os gritos dos vampiros como se fosse de prata. Então ela ouve gritos e barulhos de explosões. Mas ela não sabe muito bem o que significa, mas ela acha que são casas comunais. E ainda assim ela vai para essa casa comunal, porque ela não quer ficar sozinha. E quando ela chega nessa casa comunal, ela vai primeiro, ela para a moto, ela desce da moto, leva a moto para não fazer barulho, assim, vai carregando a moto. Ela estaciona a moto bem em frente à casa e quando ela vê que a casa estava totalmente queimada. Aí quando ela chega, ela começa a entrar, ela vê que tem outro vampiro lá. Aí esse vampiro, que é um vampiro, se veste tudo de maneira chique, com terno, gravata, sobretudo. Mas ele é francês. Ele fala francês, ela é um francês. Aí ele tem sotaque francês. Aí ele começa a falar com ela, né? O que você está fazendo aqui? Aí ela fala, eu vim aqui porque ele fala, você não quer ficar sozinha. Baby Jenkins, não é? Aí ela pensa, outro maldito telepata. Ela fala pra ele, né? Ele fala, Baby Jenkins, ele lê a mente dela também. E fala, é isso. Casas comunais foram queimadas. Essa aqui foi queimada. E que todas as casas comunais em Berlim, na França, em vários lugares da Europa, muitas casas comunais estão sendo queimadas e destruídas. E eu quero saber por quê. O que está acontecendo? Quem está atacando os vampiros? Aí ele fala pra ela, aqui tinha 3. 2 com certeza. Cuidado para não pisar num resto mortal deles. Você não vai conseguir identificar, não é igual ao resto mortal humano. Aí eles estão entrando dentro da casa, tá cheio de coisas, porque a polícia já teve lá. Aquelas fitas adesivas da polícia e tal. Aí ela vê, tipo, como se fosse assim uma roupa que tinha sido queimada. Ela olha a gordura, aquilo era um vampiro. Aí ele fala, isso era um vampiro, era o fulano. Ela tem vontade de vomitar, só que ela não vomita. Ela pergunta, vampiros vomitam? Daí esse vampiro chama Lawrence. O Lawrence fala pra ela, vamos embora daqui, vamos na sua moto. Aí de repente ela ouve um barulho, sabe, como se fosse assim, não é um barulho pelo ouvido, você entende? É um barulho na mente que eles ouvem, mas seria como se fosse um barulho de um avião bem grande, mas elas ouvem pela mente. Então como se ela coloca a mão no ouvido, mas ela pensa, não adianta colocar a mão no ouvido, porque também ela sente vindo, como se fosse uma coisa voando, sabe, bem grande e poderosa. O Lawrence, de início, ele não ouve, ele vê a mente, ele lê pela mente dela, ouve na mente dela, aí depois ele começa a ouvir pela mente dele também. Ele fala, vamos embora, vamos embora. Ele começa a ir indo, correndo pegar a moto dela, né? Ela fala, você não vai pegar minha moto, cara? Só que aí, de repente, ele chega, ele para bem na frente da varanda e começa a gritar. Só que ele não sabe que direção tá a coisa, certo? Aí, de repente, digamos assim, a moto explode. Sabe, com tudo. No que a moto explode, o Lawrence explode junto. E ela explode junto também, a Baby Jenkins explode. No que a Baby Jenkins explode, o espírito dela começa a sair do corpo, igual a primeira vez. O espírito dela sai do corpo e ela vê essa criatura, que é como se fosse uma espécie da imagem da Virgem Maria, que é a Rainha dos Condenados, que é a caixa. E ela vê a caixa de uma maneira assim, espiritual. Ela vê vários fios de prata, como se fosse teias de uma aranha, por todo mundo, que é o corpo do Amel, em todo mundo, ligado por outros corpos. E também automaticamente tinha espíritos presos nessa teia de prata. Mas ela vê que alguns espíritos de vampiro estão presos, não conseguem ir embora. Alguns outros espíritos vão embora. Digamos assim, vão para onde vão os humanos. Outros ficam presos na teia de prata. Só que ela, o espírito dela, como se tivesse sido solto nisso. Aí ela vê a mãe dela. Agora é o seguinte, para finalizar esse capítulo, se isso acontece, se isso é uma ilusão, se isso se passa na cabeça dela, isso a Anne Rice não conta. O que passa agora, por exemplo, se for para achar, é pura especulação, entende? Se isso é meramente uma ilusão da cabeça dela, bom, aí tudo bem, a Anne Rice não conta, a Anne Rice conta as últimas visões da Baby Jenkins. A questão é, faz sentido lá pra frente, você entende então que alguns fantasmas de vampiros, porque Pandora, digamos assim, ela dizia, não vai dizer nesse livro, mas no Vampiro Lestat, no Marius conta sobre ela
tinha, como eu posso dizer, dizido que ela era uma reencarnação do vampiro. Tanto é que ela encontrou o Marius e ela quis ser transformada. Ela dizia que já tinha sido vampiro numa outra vida, numa outra reencarnação, digamos assim, entre aspas. Então, digamos assim, o espírito da Pandora, antes de ser Pandora, já tinha pertencido à Teia de Prata, mas não ficou presa e voltou, e ela acabou voltando a ser vampira. Baby Jenkins, ela conseguiu, não foi presa, mas outros vampiros estão presos na Teia de Prata do que é o Amell. E aí a mãe dela leva ela. É assim, agora é pura especulação, é pura coisa que eu tô falando, porque isso aqui é da minha cabeça, não faz parte do livro da Anne Rice nem nada. Mas assim, no meu ponto, eu não achava que ela deveria merecer nenhum lugar de redenção, porque ela era uma puta assassina. Não só pelo fato de ser vampira, mas pelo fato dela ter feito o que ela fez com os pais dela. Porém, ela foi morta de uma maneira tão estúpida pela Rainha dos Condenados, que talvez no final foi o que deu a redenção para ela. Finalizando aqui o trecho da Baby Jenkins. Então aqui a gente vai partir para outro personagem. Nós vamos para o personagem que nesse momento é bem continuação do livro Entrevista com o Vampiro. E vai bem realmente, digamos assim, esse personagem conta a história dele em 2 tempos diferentes. Só que eu vou contar num tempo só para facilitar. Que esse personagem se chama Daniel, que é o garoto do Entrevista com o Vampiro, que é o entrevistador do Louis. Então, porque no livro Entrevista com o Vampiro, esse personagem não tinha nome. E no livro, esse personagem só, digamos assim, ele aparece poucas vezes para observar a reação do Louis quando o Louis está contando a história dele. E para falar algumas coisas no tempo presente. Mas depois esse personagem, assim, ele acabou a história, ele não participa mais. No Vampiro Lestat esse personagem não tem ele. Ele aparece de novo no livro Rainha dos Condenados. Começa a história desse personagem da seguinte maneira: ele acorda na manhã seguinte, né, do hotel que ele fez entrevista com o Louis, e ele vê que ele sabe que passou aquela experiência sobrenatural de ter entrevistado o vampiro. Ele tem as fitas cassete com a entrevista do Louis, e ele põe a mão digamos, no pescoço dele. Pelo menos no livro Rainha dos Condenados diz que não tinha marcas, talvez porque seria aquele negócio do vampiro botar o sangue. Só que pelo que eu me lembro do Entrevista com o Vampiro, ele viu que tinha marcas, mas enfim, não lembro. Aí eu não sei dizer se ela comentou uma coisa, no outro livro comentou outra, ou se, enfim, não importa. Daí ele resolve ir atrás do Lestat, porque o Louis deu o endereço do Lestat na gravação. Mas no final, realmente, no Entrevista com o Vampiro, esse personagem, Daniel, ele realmente vai atrás do Lestat mesmo. Daí ele pega, digamos assim, ele está em São Francisco, a gravação é feita em São Francisco, num hotel em São Francisco. Daí quando ele resolve, ele vai para Nova Orleans, que é no sul. São Francisco é zona leste, é zona oeste, digamos, bem no Pacífico, certo? Aí ele resolve então ir para lá. Daí ele manda para uma editora do que ele trabalha, porque ele trabalha num jornal, só que ele pensa já em fazer um livro com isso. Aí ele manda para uma editora essas fitas para poder ser transformadas, para ser escritas em papel, sabe? Então ele manda para essa editora e ele vai para Nova Orleans. Ele chega em Nova Orleans, a primeira coisa que ele vai fazer, ele sabe onde é o endereço. Mas ele pega e vai num cartório da cidade para ver o nome do dono daquela casa que o Louis tinha dito que ele deu o endereço, que era a Rua Royal, mas enfim, não é descrito o nome da rua, o número da rua da casa. Daí ele vê lá o nome do proprietário e é o nome Lestat de Liancourt. Daí ele, nossa, então é real. Daí então ele resolve ir até a casa e assim, ele quer que o Lestat veja, mas assim, ele também,
digamos assim, ele fez, não expliquei direito ali, mas ele fez uma gravação, digamos assim, certo? Então ele tinha a fita original, digamos, que ele mandou pra editora, porém ele tinha umas cópias. Aí ele pega as cópias e vai pra casa, de noite. Aí ele entra na casa, aí a primeira coisa que ele faz, ele pega com uma espécie de Walkman. Walkman seria, hoje não existe, certo? Mas isso existia na década de 80, que o pessoal que é jovem hoje talvez não conheça. Porque assim, na década de 80 tinha uma coisa chamada Walkman. A gente falava de Walkman, que é tipo, é como se fosse assim, hoje você tem tudo no celular, você não precisa disso. Mas naquela época, para você ouvir som, você precisava de uma fita VHS. E você colocava ela nesse aparelho, que podia tanto tocar, você colocar um fone de ouvido, só que os fones de ouvido eram bem maiores, tá ligado? Não era aqueles um que entra no ouvido, era aqueles bem grandes. Ou você deixava tocando e ele ficava tocando no ambiente. Aí o Daniel, ele põe pra tocar no ambiente a gravação do Louis, como que fosse assim, pra atrair o Lestat. Ele começa a procurar na casa, ele vê um trecho que tem vários livros na parede, e isso relata no Vampiro Lestat, no livro Vampiro Lestat. Só que ele não sabe disso, porque ele não leu o livro Vampiro Lestat, porque nessa época o livro Vampiro Lestat não tinha saído, digamos, na linha do tempo da metodologia da autora, certo? Porque esse momento da história do Daniel é bem antes da história do Lestat acordar. Então vamos partir desse pressuposto, o Lestat ainda não acordou. Foi logo depois da entrevista com o vampiro, foi logo depois da entrevista com o Louis. Logo depois, dias depois. Então ele vê lá aqueles livros que é relatado, né, vários livros de uma maneira sobrenatural, colocados do chão à parede, e ele fala, uma pessoa não conseguiria fazer isso. Aí ele começa a procurar na casa, ele vê as roupas bem, sabe, já em estados apodrecidas, mas ele vê que eram roupas do século passado. Daí ele começa a procurar pelo chão, debaixo da cama, e ele encontra um relógio. Ele vê que tem trechos queimados da casa e tal, mas ele encontra um relógio. E o relógio, ele abre e dizia lá, Lestat, sabe, dentro do relógio, Lestat. Ele vê então que é real, ele tá pegando numa coisa real, que existe. Então ele fala, nossa, é um fato, não foi uma alucinação, não foi nada, tudo tá acontecendo. Eu tô vivenciando isso. Tipo, pra ele assim é apoteose pro cara, porque com a história do Louis ele ficou, sabe, louco, ele queria ser transformado no vampiro. O Louis não transformou ele no vampiro, porque a intenção do Louis era ensinar, como foi falado lá no livro, né, na entrevista com o vampiro, eu falo no vídeo. Mas ele quer se virar um vampiro. A ideia, o que o Daniel quer é ser um vampiro. Então ele fica na casa lá durante grande parte da noite. Até de repente, um pouco antes do sol nascer, ele vê uma silhueta de uma pessoa numa porta. Aí ele supõe ao Lestat. Aí ele chega bem perto, de repente ele dá de cara com um vampiro que na descrição, porque ele prestou atenção na descrição do Louis, não era o Lestat, era o Armand. Aí ele entra e fica chocado. Nesse livro, no livro Rainha dos Condenados, o Armand é relatado com cabelos loiros. Só que no livro Entrevista com o Vampiro e no livro Vampiro Lestat, o Armand tem cabelos ruivos. Talvez a autora quis mudar esse fato pelo fato de ter a lenda das gêmeas que eram ruivas, e a ligação das gêmeas é o cabelo ruivo, e ela mudou um pouco o perfil do Armand, transformando o Armand em loiro. Só que o Armand nos outros livros anteriores ele é ruivo. Nesse ele é loiro, tudo bem. Aí ele vê um rapaz loiro, bem jovem, como é o Armand, e ele reconhece o Armand. De repente ele apaga. Aí ele acorda de repente num porão. Aí ele fica, digamos, 3 dias no porão, ouvindo barulho de água. Ele supõe então que está perto do saneamento básico da cidade, ali do esgoto, e fazendo suas necessidades ali, porque está preso 3 dias. Depois de 3 dias, interessante, 3 dias, ela sempre pega analogias como 3 dias, digamos, 3 dias seria o dia que Cristo foi morto, sim, depois ele ressuscitou,
3 dias, digamos. Então, porque realmente a vida do Daniel já tinha mudado com o Louis, mas vai mudar 3 dias com uma ligação com a Armand. Vai mudar assim 3 dias para ele ficar no submundo e renascer uma vida nova e diferente. Uma coisa assim, mas... Então o Armand, ele vai, né? Chega pra ele, abre a porta e fala: eu ouvi seus áudios. Ele fala: ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar em você. Eu vou deixar você embora, mas ninguém vai acreditar em você. E o Louis escolheu você. Ele fala: você é um rapaz jovem e tem uma certa beleza. Talvez ele escolheu você só porque você é belo, não porque você é inteligente. Aí ele começa a pensar, porque o Armand, ele lê a mente, certo? Ele é como se fosse não um telepata, mas ele lê mentes das pessoas. Aí ele começa a pensar dizendo: então você não vai me matar, mas também não vai me transformar. Ele fala: não vou te matar. E por que eu vou transformar você? Você não significa nada pra mim. Aí ele fala: olha, você vai partir, mas é o seguinte: se você não me entreter nessas noites, se você não me proporcionar um divertimento, um motivo, eu vou te matar. Então você sempre tem um motivo para não me matar, não matar você. Aí ele foge. E aí assim, nesse momento o livro dele está sendo transcrito, digamos assim. Está passando da parte do áudio para ser escrito, certo? Para uma editora. Ele não lançou o vídeo, ele não lançou o livro ainda. Então, da onde esse personagem tira dinheiro para fazer o que ele vai fazer, a autora não explica. Mas aí o cara viaja pelo mundo, tá? Digamos assim, ele fugindo do Armand, ele de repente vai para Lisboa para Espanha para França e coisas assim, não nessa ordem, sabe? Certo? Ele fica viajando para Alemanha, para não sei o quê. E cada noite ele encontra o Armand. Então, de repente, ele tá, digamos, num banco de praça de Berlim, vamos supor, porque não lembro a ordem, a cronologia dos fatos. Quando ele olha pro lado, o Armand tá com ele e fala, tipo: por que você sentou aqui? O que tem importante aqui? Aí, de repente, ele tá entrando num táxi, digamos, vamos supor, sei lá, em Madrid. Aí, de repente, quem tá no táxi já é o Armand, fala: por que nós estamos indo pegar esse caminho? Uma coisa até engraçada, tipo... Ele tá dormindo no hotel, de repente o Armand acorda ele de madrugada e fala: mas por que você veio pra cidade? Qual é o significado disso? Então o Armand, assim, desse livro, ele é o pior de todos. Ele é pior que qualquer outro livro. Ele é completamente biruta. É um personagem, assim, muito louco. Talvez seja aquilo que é comentado no Vampiro Lestat. E até no Entrevista com o Vampiro. Ele é um personagem muito solitário e precisa de alguém. E as coisas têm que fazer sentido pra ele. E ele quer buscar sentidos, porque pra ele nada tem sentido. E ele acha que o Daniel tá buscando sentido, só que o Daniel não tá buscando sentido nenhum. Ele tá fugindo a esmo, andando por aí. Até que o livro dele é lançado. E o livro dele é lançado e começa a fazer sucesso. Então, o Daniel volta para os Estados Unidos. Eu não lembro qual a cidade que ele volta. Supomos Nova York. Eu não lembro qual a cidade. Ou Los Angeles, não lembro. Aí ele chega de avião e tal e vai para um restaurante. Quando ele entra no restaurante, só que isso é de noite, o avião chega de noite. Quando ele chega no restaurante, o Armand já está dentro do restaurante. Ele assusta, aí ele fala: não, Armand, senta aqui. Aí ele senta e fala: eu sei o que você quer fazer comigo. Você quer dizer que eu tô louco, você quer me fazer passar por louco. Mas eu não sou louco. Eu sei que isso é real. Você tá na minha frente. Você tá na minha frente agora. Então você é real. Isso tudo é real. Eu tô vivenciando isso. Ele não mostra o relógio do Lestat, porque ele tem medo que o Armand ia pegar dele. Mas ele fala: você é real. Eu não tô louco. O Armand fala: não, você não tá louco. E confesso que o seu livro me deu uma certa notoriedade, que eu gostei da notoriedade. Porque foi contado também a história do Armand no livro Entrevista com o Vampiro. E ele fala: e você me surpreende, porque ou você é duas coisas, ou você é completamente humilde, porque assim, no livro, na história mitológica da Anne Rice, o autor do Entrevista com o Vampiro não é Anne Rice, o autor é anônimo. Então
tinha a editora lucrava, pegava o lucro e dividia com o autor, ou passava para o autor a parte dele, só que só a editora sabia o nome do autor. Ele não tinha dito, então o autor era anônimo. Aí ele falou, então, confesso que você então, ou é humilde, e isso me impressiona, e me agrada ver que você é uma pessoa humilde, ou você é completamente covarde, que também me agrada ver que você é um covarde. Mas ele não responde. Aí o Armand manda trazer, né, do restaurante, todos os pratos da casa. Ele fala, não sabia o que você gosta, o que você quer comer. E aí o Daniel come um pouco de tudo, devorando, sabe, que tá vivendo sendo essa coisa maluca. Aí ele pensa, né, depois disso, né, ele pensa assim, eu não vou morrer agora. Aí o Armand fala, não vou matar você. Nisso, depois desse fato, então o Daniel pega então, os lucros do entrevista com o vampiro, passa parte para a família dele e vai para a Itália. E ele vive um tempo ali perto onde foi o Vesúvio, onde teve o Vesúvio vulcão ali, onde tinha a cidade de Pompeia, que foi destruída na época do Império Romano. E ele fica ali vendo, sabe, os sítios arqueológicos, vendo toda aquela situação, e fica vivendo ali certo tempo. E então chega uma noite, passa 6 meses, e depois vem uma noite que ele resolve andar nos sítios arqueológicos de Pompeia. Aí ele pensa assim, digamos assim, nesses 6 meses ele não pensa, ele pensa no Armand, mas ele não pensa completamente naquele tipo assim, eu queria a presença do Armand aqui nesse momento, ele não pensa assim. Mas aí de repente ele pensa, eu queria o Armand que estivesse aqui comigo. Aí de repente o Armand aparece. Mas por que acontece isso? Porque o Armand já estava por ali. Ele já estava esperando ser chamado. Ele estava vendo o Daniel, ele estava observando o Daniel, pelo menos é o que dá pra você entender. A Anne Rice não fala isso, mas você saca. Porque o cara não se materializa do nada. Talvez se ele fosse um vampiro mais antigo, como o Marius, ele poderia fazer uma coisa não parecida, mas muito mais próxima disso, mas não o Armand. Mas então ele já estava observando o Daniel, ele estava por perto. Aí quando o Daniel pensa, ele aparece. Aí o Daniel vê que ele acabou de se alimentar, porque está bem rosado, com a pele bem rosada. Quando o vampiro, como falado nos outros livros anteriores, ele parece bem humano quando ele acaba de se tomar o sangue de uma pessoa, fazer uma vítima. Daí ele começa a pensar, sabe? Primeiro ele oferece o que ele oferece pro Louis quando ele vai partir com o Louis. O Daniel quer, tipo, tem um lugar que eles não podem entrar. E aí o Armand fala, você quer ir lá? Aí o Daniel sabe, tipo, ninguém vai conseguir impedir o Armand. Ele fala, quero ver esse local. Aí eles entram numa espécie de circuito arqueológico lá de Pompeia e começam a ver o lugar que não pode entrar. Aí o Daniel pensa, ele não vai me matar. Ele não vai me transformar, mas ele não vai me matar. Aí o Armand fala, não, eu não vou matar você. Aí ele fala, eu te amo. Uma coisa muito louca. O Armand é um personagem muito louco. Eu amo você. Eu não vou transformar você. Não vou transformar você porque você é humano. Eu não quero que você perca a humanidade. A humanidade é tão importante. É tão importante que você seja humano. É tão importante que você viva como humano. Eu não vou tirar isso de você, mas também não vou te matar. Eu quero que você seja meu. Ele fala, eu quero que você vai me trazer para essa década. Você vai me trazer para esse século do 20. Você vai me trazer para ele. Você vai me trazer para essa nova geração. É o que ele quer, que o Daniel apresente para ele esse novo mundo. Aí o Armand agarra ele, pega tira o sangue dele, suga o sangue dele, mas não para drenar nem nada, só um pouco para dizer tipo, você é meu território, tá ligado? Certo? E também para depois ele tira uma gota do sangue dele, não para transformar. Porque assim, a gota do sangue do vampiro não transforma, mas dá também pro cara como se fosse assim uma espécie de êxtase. Então o Daniel é como se estivesse utilizando uma droga alucinógena. Ele vê coisas, ouve as vozes das pessoas do Vesúvio lá sendo destruídas na área da cidade de Pompeia quando o Vesúvio explodiu. Ele ouve as vozes, os gritos. Ele tem uma experiência assim sobrenatural ali, mas isso não transforma ele, é só uma gota. Aí sela uma nova relação entre o Armand e o Daniel.
Começa então uma nova relação então entre o Armand e o Daniel. Digamos assim, o Daniel nesse momento então, ele muda, ele volta para os Estados Unidos, ele começa a morar lá. E assim, o Armand combina com ele. As noites, o Armand comenta, as noites são minhas. Então todas as noites o Daniel sai com o Armand para fazer alguma coisa. Então os dias o Daniel dorme praticamente porque está quebrado e o Armand vai para o covil dele. E o Daniel não sabe onde fica esse covil. Então as noites eles iam, vamos supor, estavam em Nova York, eles iam para shows da Broadway, eles iam para assistir shows de boxe, concertos, shows de rock. Cada noite eles faziam alguma coisa. Então como se fosse assim, Armand estava descobrindo a cultura e a sociedade do final do século XX com o Daniel. Eles iam para debates, eles iam para, digamos assim, o Armand sempre gostava de debater coisas e entrar em debates filosóficos, nada assim, ele fazia perguntas, digamos assim, no questão da guerra. Por que a guerra? Porque assim, ele era um vampiro e ele matava para sobreviver, mas ele não entendia a ideia da guerra. É interessante que o Daniel entende esse quesito do Armand, porque ele pensa o seguinte: o Armand não é do século XX, ele é um cara que viveu séculos e séculos atrás, foi transformado séculos e séculos atrás. Ele pensa o seguinte: quando ele foi transformado, por exemplo, o jovem de hoje, ele já é, digamos assim, ele já sabe odiar, ele já sabe ter uma malícia, o que o Armand não tinha quando ele era jovem. Digamos assim, o jovem daquela época tinha responsabilidade de homens que o jovem de hoje não tem. Mas automaticamente o jovem de hoje sabe odiar de uma maneira que o jovem da antigamente não sabia. Então o Armand não consegue entender certas coisas. Por que a guerra? Ele entendia assim, o vampiro precisa se alimentar, digamos, de sangue, então ele precisa caçar, mas ele não entende porque um homem quer destruir outro homem. E o Daniel ficava tentando explicar esses quesitos de guerra e por que um homem precisa fazer isso contra um homem, ou para se provar, ou para se mostrar que é superior, e coisas desse gênero. Também assim, eles iam muito em festas de pessoas e viajavam também para os Estados Unidos, certo? Não só ficavam em Nova York, mas iam para outras cidades. Mas aí eles frequentavam muitas festas. Daí digamos assim, muitas mulheres, moças queriam se relacionar com o Armand, porque ele era muito belo, muito jovem, e tinha uma certa sabedoria e tal, mas o Armand não podia se relacionar com ninguém. Então o que acontecia? O Daniel que se relacionava com a pessoa, e o Armand ficava assistindo. Era uma coisa até meio doente, eu achei meio estranha. Enfim, tipo, sabe assim, talvez pelo Armand não possa mais fazer esses atos, e o Daniel fazia. Só que o Daniel era o que ele queria, na verdade, era se transformar em vampiro. Então ele ficava olhando pro Armand para querer ser aquilo que ele era. E o Armand talvez olhava para ele para poder querer ter aquele momento de estar com uma outra pessoa fisicamente, sendo que ele não podia mais, sendo que ele não era mais um homem. Ele era agora, digamos, ele não vivia, ele era um ser sobrenatural, ele não era mais uma pessoa. Então um queria estar na pele do outro, digamos. O Daniel olhava para ele querendo ser ele, estar na pele dele. Ele olhava para o Daniel talvez querendo imaginar aquele momento, e com certeza pelo fato dele conseguir dementes, ou, sabe, ele entrava e conseguia imaginar o que o Daniel estava sentindo, e ele tinha talvez prazer nisso e ficava, sabe, desse lance, uma coisa muito estranha, muito esquisita, muito bizarra. Daí eles passaram depois para uma outra fase, digamos assim. Eles começaram, digamos assim, o Daniel arrumou uma moradia, um apartamento, e eles passavam a noite lá, assim. Aí o Armand descobriu a fase, digamos, do micro-ondas e o micro-ondas e o triturador de lixo. Então ele triturava lixos e ficava impressionado com aquele negócio triturando lixos, e depois ele descobriu micro-ondas, ele colocava tipo ratos no micro-ondas e baratas para ver o que acontecia. Como se fosse uma criancinha, sabe aquelas crianças cruel que querem descobrir as coisas e pega insetos e fica fazendo torturas para ver o que acontece? Digamos assim, esse personagem realmente ele tá pior de
todos os outros livros, o Armand. Daí depois ele descobre o telefone. Aí ele fica fazendo ligações, digamos, para a Austrália, para a Índia, e conversando com pessoas da Índia, da Austrália a noite inteira. E acha um barato, tipo, imaginar que em tempo real, digamos, os Estados Unidos pode ser tal horas e lá pode ser completamente um horário diferente, talvez. Então, digamos, é madrugada lá e de repente no outro país é manhã, tipo Austrália. Ele fica tipo, ó, que barato, fica conversando com a pessoa, como é que tá aí, o que tá acontecendo, essas coisas. Aí tem até uma noite que ele fala pro Daniel, liga pra esse número aí, liga pra essa pessoa. O Daniel fica puto, pô, liga você é imortal de não sei quantos anos, por que eu tenho que ligar pra você? Por que eu tenho que fazer isso? Você não consegue aprender regras básicas? Aí ele vê que o Armand fica meio chateado, ele pega, ele faz a ligação e fala, mas você paga. Aí o Armand, não, eu pago, porque o Armand sempre paga as coisas. Daí depois ele descobre a televisão e fica assistindo a noite toda a televisão e descobre filmes de comédia e fica dando risada. Daniel comenta que ele parece uma pessoa comum dando risada, uma pessoa de verdade dando risada. Daí ele depois vai para uma outra fase. Ele fala, porque na verdade o Daniel trouxe ele de volta para a vida, digamos assim, ele trouxe de volta ele para aquele querer, porque digamos assim, ele, da mesma maneira que o Lestat tinha perdido a vontade de viver lá atrás, e o Louis, depois que a Cláudia morre, perde a vontade de viver, o Armand também perdeu. Tanto é que ele estava vivendo na casa que tinha sido do Louis, do Lestat e da Cláudia. Ele vivia ali, naquele lugar. Que o Lestat tinha morado. Que o Lestat morava ali. E estava ali ainda, em busca do Lestat e do Louis. De alguma maneira, vivendo aqueles restos ainda. Aí o Daniel traz ele de volta, então, para ser um indivíduo. Aí ele fala pro Daniel, você me trouxe de volta para a vida. Eu quero então participar, eu quero de volta estar no palco da humanidade, eu quero poder ter coisas, como eu tinha o Teatro dos Vampiros, era dele. Ele fala, eu quero ter bens, eu quero possuir coisas. O Daniel, como é que você vai possuir alguma coisa, você? Tipo, não consegue fazer uma ligação. Ele fala, não, eu vou conseguir fazer coisas. Mas assim, nesse tempo, uma coisa que eu tenho que comentar, o Daniel tá viciado no sangue do Armand. Assim, não é sempre que o Armand oferece uma gota de sangue para ele. Mas o Daniel é como se fosse um usuário de droga. Ele está querendo sempre o êxtase da gota do sangue que o Armand vai dar para ele. E de vez em quando o Armand vai e dá uma gota de sangue para ele poder sentir aquele barato da viagem que ele gosta de fazer.